Boa tarde. É um prazer enorme estar com os senhores e senhoras neste evento de grande importância. E queria, sem mais demora, fazer minha pequena apresentação e depois nós estamos à disposição para algumas indagações que porventura tenham. Vou lhes dar um pequeno panorama de algumas ideias contemporâneas e que, a nosso ver, são relevantes para a discussão que se faz no Brasil sobre reforma tributária. Os princípios desejáveis numa reforma tributária são mais ou menos esses que estão elencados aqui. Um é de eficiência e neutralidade, significa que o sistema tributário não deve afetar desfavoravelmente a atividade econômica. Tanto a atividade de produção, quanto de serviços, quanto de consumo, devem ser afetadas o menos possível pelas consequências da tributação. Segundo, ela deve buscar equidade, ou seja, tanto a equidade horizontal, de tratar igualmente pessoas que estão em situações desiguais, como aplicar um sentido de justiça vertical, através do mínimo de progressividade no sistema. Terceiro, o sistema tributário deveria ser simples, ter um custo baixo para os contribuintes, custo de cumprimento, e um custo administrativo também baixo para a administração. Isso tudo não são coisas óbvias. Alguns países têm impostos cujo custo de arrecadação é mais ou menos o mesmo do montante arrecadado, ou seja, não compensa simplesmente arrecadar certos impostos. E deve ser transparente. Aos contribuintes e à sociedade em geral deve saber exatamente o que se tributa, como se tributa e o resultado dessa tributação. Além do mais, o sistema tributário deve ajudar o país a ser competitivo, ou seja, dar condições de concorrência no mercado internacional, de forma a gerar mais produção e emprego dentro do país. E, finalmente, ela deve ser produtiva de receitas, ou seja, não adianta criar impostos que não vão gerar a receita que se busca, né? Esses são os princípios gerais ou as qualidades de um sistema tributário. Ainda estou lutando um pouco com esse equipamento aqui. Esse aqui. Quero. Estou tendo uma certa dificuldade aqui. Veja lá. Passe só uma. Tá. Esse, está bem aqui. Bom, as principais funções podem também ser resumidas da seguinte maneira. A primeira e mais importante é arrecadar tributos, arrecadar receitas. Atingida essa finalidade, nós queremos atingir objetivos secundários, que são corrigir externalidades quando o imposto é aplicado para obter determinados fins, não puramente arrecadação. Por exemplo, um imposto que seja criado para desestimular o consumo excessivo de álcool, uma tributação sobre o consumo de álcool, ou sobre o consumo de cigarro, ou sobre outros produtos que tenham cause danos para a saúde ou para o bem-estar das populações. Outro é fomentar o emprego. O imposto deve ser de tal maneira que ele mais incentive a contratação de mão de obra e a expansão do emprego e da produção do que desestimule. E aqui, naturalmente, as contribuições sociais vão ter um papel muito importante. Deve também proteger a indústria, de alguma maneira, que o sistema de proteção aduaneira, geralmente através do imposto de importação, que perdeu a sua grande importância de fonte de receita tributárias e passou a representar um instrumento de proteção
localizado de alguns setores necessitados dessa proteção. E, finalmente, a tarefa de redistribuir renda, ou através da tributação das pessoas de maior poder aquisitivo, ou através da distribuição via despesa, ou seja, o imposto arrecada de uma maneira não progressiva, mas permite que, através do orçamento, as políticas governamentais de transferência se façam a melhoria da distribuição de renda. As principais bases tributárias modernas são a renda, o imposto sobre a renda sobre o indivíduo, sobre a empresa, os impostos sobre o consumo, imposto de vendas, imposto sobre as importações, e essas são as duas principais, mas outras igualmente também importantes, são a propriedade, no Brasil e em outros países, a propriedade imobiliária, a propriedade de veículos, são boas bases tributárias, os recursos naturais, os royalties e outros direitos pela extração de minérios, etc., devem jogar um papel também importante na receita pública, e coloco as emissões de carbono como interrogação, porque esse é algo bastante novo, e se trata de desestimular a emissão de gases que geram efeito estufa através da tributação. É um fenômeno que só agora está se desenvolvendo no mundo. Certamente ouviremos falar muito disso nos anos futuros. Bom, os impostos nem sempre foram da maneira que os conhecemos hoje. De fato, de uma maneira bastante resumida, podemos dizer que antes da era dos descobrimentos, a grande fonte de tributação era a propriedade. Se tributava, sobretudo, a terra, e isso era a base do orçamento público. Depois, antes dos descobrimentos, portanto, depois dos descobrimentos, onde se desenvolveu bastante a navegação, o comércio internacional, etc., e até o começo do século XX, o comércio internacional foi a fonte primeira de tributação. Se nós verificarmos como era a receita pública no Brasil, no fim do século XIX, nós vamos ver que o imposto de importação, o imposto de exportação, tinha uma parcela grandíssima da receita total. Era essa a principal fonte de tributação, e por isso as alfândegas têm uma importância tão importante, têm uma função decisiva como agentes arrecadadores de recursos públicos. Nos tempos modernos, digamos já à medida que avança o século XX, entramos no século XXI, a renda e o consumo são as duas fontes privilegiadas de tributação. Isso é revelado nas estatísticas de arrecadação dos diversos países, inclusive do Brasil. Nós vemos que esses são os principais fontes de onde se extraem recursos públicos.